Olá, alunos do nono ano, o professor Esquilace aqui, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa aula. Vamos começar a atividade 8, tá? Continuando física, tá? Continuando aqui, a gente viu na aula passada a primeira lei de Newton, nós vamos ver agora a segunda e a terceira lei de Newton e o que tem a ver com essas leis, né? Então vamos lá. Então vamos entender primeiro a segunda lei de Newton. Então vamos pensar assim, quando você vai no supermercado, né, para mover um carrinho de supermercado parar de vazio, é preciso aplicar uma força sobre ele, né? Essa força então, ela vai provocar uma variação em sua velocidade, conferindo então a esse corpo que é o carrinho uma aceleração. Se forem colocados objetos nesse carrinho, vai ser necessário aplicar uma força maior sobre ele, para que seu movimento mantenha a mesma aceleração de quando ele estava vazio. Então ele vai tendo um peso maior, porque você está colocando objetos, você está colocando massa dentro do carrinho, então você que vai ter que fazer uma força maior para poder fazer a mesma aceleração. Então isso tudo vai provocar então a mesma variação da velocidade em corpos com massas diferentes. Então ele tem que se aplicar sobre ele forças de diferente intensidade. Quanto mais massa, vai ter mais peso e vai ser diferente a força também. Então, olhando aqui, se considerarmos dois carrinhos iguais, com os mesmos objetos, aquele que sofrer a ação de uma força de maior intensidade terá maior aceleração. Então nós temos aqui, ó, um carrinho vazio, eu tenho uma força aqui em vermelho, né, o vetor, sendo aplicado. Para ter a mesma aceleração, com ele vazio, eu vou usar menos força. Tá? Então, revendo. Para que um carrinho de supermercado cheio sofra a mesma aceleração de um carrinho vazio, deverá ser aplicado sobre ele uma força de maior intensidade, como indica o comprimento dos vetores de cada um. Se tem mais massa, mais força. Menos massa, menos força. Agora, se os carrinhos têm a mesma massa, a aceleração será maior daquele que for submetido a maior força. Então, tem a massa aqui, eu ponho uma força. Se eu quiser uma aceleração maior, eu vou ter que pôr mais força. Tá? Então, a segunda lei de Newton, ele diz que a aceleração produzida em um corpo é diretamente proporcional à intensidade da força resultante e inversamente proporcional à massa do corpo. Certo? Então, essa é a definição da segunda lei de Newton. Então, podemos interpretar essas informações da seguinte maneira: quanto maior for a força resultante sobre um objeto, maior será a sua aceleração. Ou seja, observaremos uma variação maior em sua velocidade à medida que aumentarmos a intensidade daquela força resultante. No entanto, se a massa do corpo crescer gradativamente, a sua aceleração vai diminuir, cada vez mais se mantivermos a mesma força. E isso a gente vê aqui também, ó, também chamada lei fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Então a massa é constante, eu tenho 3 carros iguais. Aqui eu estou aplicando uma força, é uma pessoa só empurrando, então eu tenho uma força. Aqui já são duas, o que aconteceu? A força aumentou. Se a força aumentou e a massa não mudou, a aceleração aumenta também. Aqui, eu estou pondo 3 pessoas empurrando o mesmo carro com a mesma massa. Então a força aumentou mais ainda. E a aceleração? Também. Porque então ó, a força aumenta, conforme a força aumenta, a aceleração também aumenta. Se a massa for constante. Isso considerando que não tem atrito aqui, não tem nada segurando muito o carro, que dá para empurrar ele na boa. Esse outro exemplo, eu tenho o carro e um caminhão, e as 3 pessoas. Se são as 3 pessoas, a força continua igual, mas a aceleração é maior aqui do que no caminhão. Por quê? O que mudou? A massa. A força não mudou. Por que a aceleração diminuiu? Porque a massa aumentou. Por isso que ele fala aqui, ó, a aceleração produzida em um corpo é diretamente proporcional à intensidade da força resultante. Ou seja, aumentou a força, aumenta a aceleração. E
a aceleração ela é inversamente proporcional à massa do corpo. Como assim inversamente proporcional? Ou seja, é o contrário. Eu estou mantendo a força. Se eu aumentei a massa, a aceleração diminuiu. Isso é inversamente proporcional. Aumentei a massa, diminuiu a aceleração e a força ficou constante. Certo? Então essa é a segunda lei de Newton. E esse é o Newton. E aqui é a fórmula do Newton. Nós vamos ver depois com mais detalhe ali. A fórmula, a força é igual a massa vezes a aceleração, que foi o que nós usamos nos desenhos anteriores. Nós temos uma força, nós temos a massa do corpo, do objeto, e a aceleração aplicada. Aí tinha uma pergunta lá, qual a intensidade da força? Um carro de Fórmula 1 com massa de 500 kg arranca com aceleração de 8 metros por segundo. Qual é a intensidade do peso P do carro? E qual é a intensidade da força F exercida pelo motor do carro? Então, ó, ele tá os dados que ele deu aqui. A massa do carro é de 500 quilos. A aceleração, 8 metros por segundo ao quadrado do carro. E qual que é a aceleração da gravidade, que é o G? 10 metros por segundo ao quadrado, desprezando as forças de resistência do ar, que acaba segurando um pouco o veículo. Por isso que nós vamos ver depois, tem aerofólio, isso aqui tudo é para esse formato do carro. Aqui é mais bonito, aqui é o Hamilton, que está fazendo um trabalho bonito na Fórmula 1, cobrando bastante contra o assassinato de pessoas negras nos Estados Unidos. Então, o número 44, Hamilton. Então, esse carro não é à toa esse monte de... Não é frescura isso aqui, tá? Isso aqui, tudo isso é estudado para que a resistência do ar não prejudique o funcionamento e o deslocamento do carro. Então, a resposta, ó, primeiro, qual é a intensidade do peso do carro? Peso, que também é uma força, tá vendo? Peso é uma força. Então, peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. A massa, 500 kg. Aceleração da gravidade, está aqui, ele deu 10 metros por segundo ao quadrado. 500 vezes 10, 5.000. Quilo vezes metro por segundo ao quadrado é Newton, que é o nome que ele deu para a medida de força. Então, a força-peso ela tem 5.000 newtons. E a força, que é a intensidade da força exercida pelo motor do carro? Então, é a força vai para frente aqui, é o F. É massa vezes a aceleração do carro, que é 8 metros por segundo ao quadrado. 500 vezes 8 vai dar 4.000 newtons. Então, observe que a densidade do peso do carro é 5.000 newtons e que a força-peso pode ser considerada constante nas proximidades da superfície do planeta Terra. Já o motor do carro ele exerce uma força de intensidade de 4.000 newtons. Vale lembrar que as forças P e F não atuam na mesma direção. Então aqui, quanto maior, como a massa é constante, né? A massa é constante, se eu aumento a aceleração, eu vou aumentar a força. E aí o carro vai se deslocar mais rápido e vai vencer, caso não está considerando aí, mas vence a resistência do ar e tenta ser melhor que os outros carros de Fórmula 1. Certo? E a terceira lei de Newton. Ao tropeçar em uma pedra, sentimos um incômodo decorrente dessa interação. Nessa situação, ao exercer uma força sobre um objeto, o pé recebe uma força de igual intensidade e mesma direção, mas em sentido oposto à força que ele aplicou. Diversas situações do dia a dia demonstram a ocorrência desse princípio. Então, por exemplo, o cara está nadando aí, inclusive ele usa isso aqui para dar mais resistência da água. Então ele vai criando mais força no braço na hora que ele for nadar e não tiver isso. Tá? Então isso aqui, pela resistência, ele vai produzir mais músculo e se capacitar para uma competição. Mas por que ele faz isso? Aqui nós vamos ver ação e reação. Então, ao nadar, uma pessoa realiza um movimento para trás com os braços. No entanto, se desloca para frente. Isso acontece porque a água aplica uma força sobre o nadador que o faz se movimentar no sentido contrário ao da força realizada por ele, que é com a mão, e aqui, no caso, esse material aqui. E aí, numa competição, ele vai ser mais rápido,
né, para poder competir melhor com os outros nadadores. Então, observando fenômenos desse tipo, o Isaac Newton ele postulou, né, ele meio que criou uma teoria que sempre que um corpo A, então olha aqui o corpo A, né, vamos pensar no corpo A, aplica uma força sobre um B. Então vamos pensar no corpo A é o martelo e o prego, tá? É o B. Sempre que um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, o corpo A recebe uma força de reação de intensidade e direção iguais, mas de sentido oposto. Então, quando ele dá uma martelada aqui, por mais que eu esteja pondo força aqui no prego, é a ação do prego, o prego vai causar uma reação no martelo. Isso é fácil ver. Quando você dá um soco numa parede, a ação é você dar o soco na parede. A reação é a parede na sua mão, que você vai se machucar se for muito forte o soco. Tá? Quando a pessoa pega, alguém vai lá e dá um tapa com força na tua perna. Né? A ação é você bater na perna da pessoa, a reação é tua mão ficar ardida também. Então é isso. Assim, uma das forças é chamada ação e a outra reação, configurando então um par de forças de ação-reação. É importante destacar que essas forças ocorrem de forma simultânea, ou seja, a reação ela surge no mesmo instante que a ação passa a atuar. Se você precisar fixar um prego na madeira com a ajuda de um martelo, seu movimento fará o martelo realizar uma força sobre o prego, mas o prego também exercerá uma força sobre o martelo. Repare que as forças de ação e reação não atuam sobre o mesmo corpo. É o martelo no prego e o prego no martelo. Então, ó, mesma direção, a mesma força é aplicada, mesma direção, mas sentidos contrários. Enquanto a ação do martelo é de cima para baixo, do martelo no prego é de baixo para cima. Tá? Então, a terceira lei de Newton, ela fala que a toda força de ação corresponde uma força de reação na mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido contrário. Vamos ver uns exemplos. Uma cabeçada aqui. Aqui o Rogério Ceni deu uma cabeçada na bola. Então eu tenho a força sobre a bola. A cabeça dele está fazendo uma força sobre a bola, mas a bola também está fazendo uma força sobre a cabeça. Então, ó, mesma força, mesma direção, sentidos contrários. É justamente isso que está falando aqui. Um canhão. Você já deve ter visto em filmes aí do Jack Sparrow, tudo. Quando o canhão ele lança a bola de ferro, o canhão vai para trás. Então, a explosão de jogar a bola, que é o corpo A, para frente, causa o empurrão, a reação do corpo A para trás aqui, que é o canhão. Bexiga, tem uma bexiga com ar aqui que ela flutua. Se eu desamarrar, vai sair ar daqui. Então, qual é a ação? O ar sair. Qual é a reação? Empurrar essa bexiga para cima. Andar também. Ação, andar para frente. Reação. Você usa ação e reação, é o teu pé e o chão. A força que você exerce no chão é a mesma que o chão exerce no seu pé te empurrando para frente, porque você não consegue deslocar o chão de lugar. E também o foguete, ação, a turbininha aqui, esqueci o nome, o jato de fogo aqui, jogando para baixo, e o foguete para cima. Ação e reação, terceira lei de Newton. E nisso tudo está entrando a força de atrito, que é uma força de contato que se estabelece entre dois corpos ou meios que estão em contato. O atrito ele vai atuar no sentido contrário ao movimento que se pretende ser estabelecido, ou que já se estabeleceu. Sua direção é tangente, ou seja, olha aqui do lado, que toca as superfícies. Então, sua direção é tangente às superfícies em contato, que ele está tocando. O atrito está presente em muitas situações do dia a dia. Quando uma pessoa arremessa um objeto que começa a deslizar pelo piso, nós vamos ver um exemplo bem legal daqui a pouco. Nessa experiência, diz que sua velocidade vai diminuir gradativamente até o objeto parar. Conforme a primeira lei de Newton, o movimento só é alterado, isso é lá na aula anterior,
O movimento só é alterado se uma força for aplicada sobre o corpo. Do contrário, seu estado de repouso ou de movimento deve ser mantido. Nós vamos ver isso no vídeo daqui a pouco. Assim, no exemplo citado, a força de atrito é a responsável por modificar a velocidade dos objetos, tendo em vista o contato entre o corpo que se movimenta e o piso. Tá? Olha aqui, o cara empurrando uma estante, tá tendo a força de atrito no chão. Se for um piso aqui, se você não botar um carpete aqui embaixo para ajudar a deslizar, reduzir o atrito, ele vai ter muita dificuldade em empurrar esse armário. Mesma coisa, você só consegue andar porque tem o atrito. A força, o sentido do movimento do corpo é para a direita e o sentido do movimento do sapato é para a esquerda. Então tem uma força de atrito e a força exercida pelo sapato no solo. Isso aqui é muito interessante. Uma nave dessa, quando ela volta do espaço para a Terra, lá no espaço é vácuo. Aqui na Terra você tem o quê? Ar. Então, quando ele sai do vácuo, que é um lugar que não tem ar, ele começa a entrar na atmosfera, ele começa a ter atrito com o ar. Vai ter a resistência do ar. Então, embaixo dessa nave aqui, ela tem placas de teflon, parecido com aquilo que você tem em algumas frigideiras, porque vai esquentar muito. E ele não entra de bico, caso alguém achasse que entrasse de bico. Ele não entra de bico, ele entra desse jeito aqui, ele entra descendo de barriga. Olha aqui, por quê? Isso aqui é uma foto registrando a temperatura. Olha como fica quente aqui embaixo. Não dá para ele vir de bico, porque senão iria aquecer demais e seria em alta velocidade. Então, desse jeito, a velocidade é menor, vai ter uma resistência do ar, e ela vai produzir muito calor, porque o atrito produz calor. Se você pegar agora e esfregar as suas mãos rapidamente, tua mão vai esquentar. Por quê? Porque você está produzindo atrito e está produzindo energia. Tá? Deu para entender então? Então é o atrito que causa isso aqui. Em várias situações, o atrito é um efeito indesejável. Por quê? Além de se opor ao movimento, ele provoca o desgaste e o aquecimento das superfícies que entram em contato. Foi o caso que eu acabei de falar, vocês esfregarem as mãos. Ou nem precisa isso, esfrega o dedo na calça rápido, vai esquentar seu dedo, tá? E a perna também, né? Se for na perna da calça. Nesses casos, a força de atrito pode ser reduzida com o uso de lubrificantes, como óleos e graxas, que, quando colocados em uma superfície em contato, vai preencher as irregularidades delas, tornando-as mais lisas e, consequentemente, reduzindo o atrito. Por isso que é importante ter os óleos lubrificantes no motor, senão o motor pode fundir, porque ele não vai ter essa redução do atrito. Então, essa é a função desses óleos aí. Mesma coisa numa dobradiça de uma porta. A dobradiça começa a fazer barulho. Porque o barulho é um tipo de energia. Está fazendo barulho é porque tem metal com metal rangendo ali. Aí quando você coloca um lubrificante aí, e tem até um outro nome que eu esqueci agora, esse trem aí, você coloca, vai sumir, porque ele vai preencher, como ele disse, essas irregularidades. E aí vai facilitar melhor na hora de fechar e abrir. E aqui é o vídeo que eu quero para vocês lembrem, eu amo esse esporte aqui, eu acho ele fantástico, ele chama curling. É só em países que são frios. Deixa eu pôr aqui, ó. Olha que interessante este vídeo. Adoro mesmo. Era aqui mesmo ou não? Não, é aqui. Pera aí, pulei. Isso, não. Cadê o curling? Cadê o curling? Tá aqui. Pronto. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Ainda falando do atrito. Em outras situações, o atrito é essencial. Não só é possível caminhar por causa do atrito entre nossos pés e o chão. Então a gente só anda porque a gente está pisando no chão e ele tem atrito. Tanto é que quando o chão está molhado, está lavando, né, a cozinha, o corredor, eu quando era criança, minha mãe fazia isso, a gente vinha correndo e deslizava, porque não tem atrito, então funciona como um escorregador. Então, percebemos essa importância do atrito quando escorregamos em um piso ensaboado, por exemplo. Também não seria possível fazermos uma simples tarefa, como segurar o lápis,
se não fosse o atrito. O lápis, ele, se você pensa, você que tiver com a mão gordurosa, né, com alguma coisa, um hidratante, e às vezes o lápis escorrega. Por quê? Porque reduz o atrito. Então, em alguns lugares se veste a luva, tá? Ou utiliza algum creme nas mãos para diminuir esse atrito. E aí a gente já não consegue ter a mesma firmeza para segurar o objeto. Então a luva ajuda isso, né? Ah, e também graças ao atrito que os veículos param quando são freados. Então nós estamos numa imagem ali, o pessoal caminhando, graças ao atrito. Aí uma luva, a luva do goleiro, o objetivo dela é ter atrito, para não escorregar da mão dele. Aí o goleiro do Rogério Ceni de novo, né, tirando uma bola que iria para o gol espetacularmente bem defendido, certo? E o lápis que eu falei, e olha que interessante isso aqui, é frear do carro. Isso aqui é o freio do carro. Quando os carros estão em alta velocidade, eles freiam, olha o que acontece. Isso aqui não é uma lâmpada, não. Isso aqui é o freio, freando o carro e fica aquecido, então libera energia, libera calor. O atrito libera calor, como eu falei para você esfregar suas mãos ou esfregar o dedo na perna da calça, tá? Então, os freios de uma bicicleta também, por exemplo, são formados por um mecanismo que inclui duas sapatas de borracha por roda, que geram atrito necessário para reduzir o movimento de rotação das rodas quando pressionadas contra elas. A bicicleta, que é uma coisa que você mais vê. Agora, o carro também tem esse disco aqui, né, do freio para poder reduzir. E se você freia, ele esquenta e libera calor. Você já deve ter visto, nossa, faz que cheiro de borracha queimada. Às vezes o carro freou e a borracha do pneu passou no chão e liberou calor, queimou a borracha e deu esse cheiro, tá? Outros exemplos aqui, ó, uma competição de hóquei no gelo. Tá vendo? Como é que ele faz para frear? Ele tem que ir de lado, porque ele não consegue frear. Então, tá vendo? Quando ele vai de lado para frear, ele espirra gelo para tudo quanto é lado. Tubarão, o que tubarão tem a ver com atrito? O formato desse tubarão, que é um tubarão branco, ele é um formato hidrodinâmico. O carro de Fórmula 1, ele tem aquele formato aerodinâmico. O formato do corpo do tubarão é hidrodinâmico. Hidro, água, dinâmico, movimento, para facilitar o movimento da água. O do carro de Fórmula 1, aerodinâmico. Aero, ar, dinâmico, movimento, para facilitar o movimento no ar, porque o ar e a água dão atrito. Então o corpo do tubarão ele é desse jeito para ele ganhar velocidade, tá? Isso aqui é um túnel de vento, quando os carros são colocados num túnel de vento, tá vendo? Ele é preso aqui, aqui na frente tem uma hélice gigante jogando vento, e eles soltam tipo de uma fumacinha para ver qual é o caminho do vento, para eles verem o que, que eles podem mudar aqui para diminuir a resistência do ar e o carro ficar mais rápido, tá? Outra coisa onde a resistência do ar, né, que é o atrito é importante, os paraquedistas. Né? O cara que é paraquedista, se ele pular de paraquedas no espaço, ele não vai ter ar lá. Tem uma imagem interessante do o cara que subiu, pulou lá de uma altitude, um lugar que não tinha ar. Então você vê ele caindo, você vê que a roupa dele não mexe. Conforme ele vai descendo, que vai começando a ter ar, a roupa dele começa a mexer. Então, tanto é que ele tem que pular com equipamento adequado para poder respirar lá em cima, porque não tem ar. E eu quis terminar com isso aqui, que isso aqui é um brinquedo que eu vi, eu fui lá, mas eu não tive coragem de descer, porque, ó, você começa aqui e você cai desse jeito. Não é à toa que o nome dele é Insano, ele tem 41 metros de altura. Quando você escorrega, o cara tem que descer aqui com a cabeça, as duas mãos na frente do peito ou na nuca, porque é altíssima velocidade, né? E ele desce aqui e é água, quer dizer, o atrito é reduzidíssimo, e ele vem em alta velocidade. E lá embaixo tem uma piscininha onde ele vai caindo e vai reduzindo a velocidade, mas o nome não é à toa Insano, tá? Então era isso, gente. Essa é a segunda parte, atividade 8 da dinâmica 2 da área de física, tá? Nós vamos continuar mais umas aulas, vamos ter um recesso aí para descansar a cabeça um pouco, e quando voltar a gente continua com as aulas, tá bom?
Então, um abraço para vocês e lembre-se, hein, atividade no caderno. Tá? Um abraço e até mais.